Olá, gente! Mais um episódio Mulher de Negócios. A convidada de hoje é Tayane Guerra, da área da beleza para o jurídico. Tayane, como começou você na área da beleza? Então, tudo começou nos meus 14 anos de idade. Eu já tinha minha mãe, que era da área da beleza há muitos anos. E eu sempre fui muito vaidosa para as coisas. E naquele momento eu senti a necessidade de começar a trabalhar. Mesmo minha mãe podendo me dar as coisas, mas eu tinha algumas escolhas. E ela, assim, foi bem reticente comigo quando disse que se eu quisesse escolher, eu trabalhasse. E assim eu fiz. Eu sempre fui muito independente para as minhas coisas. E para mim não foi uma má escolha começar a trabalhar nova, porque quando a gente começa a trabalhar novo, mesmo com os ônus da vida, você cria uma responsabilidade diferente. Você já cria, assim, mesmo com alguns objetivos bem pautados na sua cabeça infantil, no meu caso, que era a minha questão da minha vaidade por roupas, por coisas que eu gostava, enfim. Mesmo pautado por isso, me trouxe uma base de responsabilidade que eu trago até hoje. A maturidade chega logo, né? Nessa questão. Mas e aí, como foi chegar aos 14 anos, começar logo a trabalhar na área da beleza com sua mãe ou em outro espaço? Como foi essa jornada, né? Então, minha mãe não aceitou, porque eu estudava, né? Inclusive, terminei meu segundo grau bem novinha, com 16 anos de idade. Sempre fui muito, muito estudiosa, muito CDF. Sempre fui aquela menina no estúdio bem prodígio. Sempre foi isso na minha vida. E aí, minha mãe não aceitava muito isso. E o fato de eu ser de menor foi um grande tabu, porque as pessoas não queriam que eu trabalhasse, porque existe o Ministério do Trabalho. Apesar que naquela época, não vamos dizer a nossa idade aqui, É menos um pouquinho, né? era menos, entendeu? Era verdade. menos. Só que eu era muito boa na escova. Eu era muito boa. Então eu fazia o teste. E na verdade, foi um salão só. Eu fiz o teste nesse salão. E a mulher adorou. Adorou a minha escova. E assim eu comecei na área da beleza, como escovista. Como escovista. E o que te motivou a escolher na área da beleza a questão da profissão da maquiagem? Como foi? Você passou um tempo como escovista e daí você foi vendo outras coisas a mais que você podia agregar no seu currículo e você já, não, agora eu quero a área da beleza, área da maquiagem, pronto, não, só quis, digamos assim, não ficar na parte da escovista, e sim na área da maquiagem. Não. Pra gente chegar na parte da maquiagem é um salto bem grande da minha vida. Eu comecei como escovista e as minhas especialidades iniciais foram como cabeleireira. E aí eu fiz vários cursos de corte, fiz cursos de colorimetria. Então, eu fui enveredar para o lado mais confortável para mim, que era ser cabeleireira. Afinal, eu tinha minha mãe, que era uma referência para mim ali, inclusive. Ela já teve escola de cabeleireiro, eu já fui professora de escola de cabeleireiro junto com ela. Enfim, é um pulo muito grande, de muitos Até anos. você chegar na área da maquiagem. Isso. Você Então, passou por um processo. sim, de amadurecimento profissional. Às vezes a gente pensa que fazer um curso na vida já lhe dá todo o respaldo para você abrir aquela sua portinha. E não é assim. Para você ser um empreendedor de sucesso, você tem que ter maturidade profissional. A maturidade profissional, ela não está galgada na sua idade. Ela está galgada em cima do tempo que você tem de fazer aquele serviço com muita constância e dos cursos e da sua vivência e da sua cartela de cliente. Enfim, é o que causa a sua maturidade profissional.
É buscar, né? A gente vai Justamente. buscando, a gente vai fazendo cursos, a gente vai se especializando, a gente vai pegando, tipo assim, um feedback dali, um feedback da acolá, e aí vai pegando isso e botando na nossa bagagem. E na minha época, gente, eu tô parecendo uma velha aqui, viu, gente? Eu sou jovem. Eu sou jovem, como eu digo para minhas amigas, eu sou jovem. Enfim, mas no tempo que eu comecei, não tinha uma coisa chamada oportunidade. As pessoas hoje em dia não podem falar que não tem oportunidade. Porque a internet está aí para todo mundo. E na minha época não existia internet. Ou você ia para São Paulo para se especializar, você ter custos de viagem aérea, de hospedagem, de cursos, todo o investimento, ou você ficava para trás. Porque sempre foi uma área muito concorrida. Então, se você quer ter o diferente, se você quer ser o diferente, se você quer conquistar o diferente, você tem que fazer além do que todo mundo faz. É fazer acontecer, né? Justamente. O que mais foi para você um desafio na área da beleza? Mais desafiador, porque como você diz, e eu tô dizendo também que a gente tem quase a mesma idade, a gente é jovem, mas na área da beleza, hoje em dia tá tudo muito aberto, né? Hoje em dia a gente tem internet, hoje em dia a gente tem cursos online, mas eu acho que, vamos dizer assim, há 20 anos atrás, que você começou com 14, não era tudo isso. Então, o que mais lhe foi desafiador ali naquela área da beleza? Eu vou contar uma história minha bem engraçada. Eu sempre trouxe os desafios da minha vida, não como problemas, mas como soluções. E quando eu era bem novinha mesmo, como eu disse, você trabalhei num salão, e aí depois aconteceu de minha mãe viu que eu tinha talento para coisa e me colocou para ajudar ela na escola, né, a fazer as coisas, dar aula de escova, enfim. E aí minha mãe voltou a trabalhar no salão que ela trabalhou durante 20 anos, e ela tinha toda a mobília de salão, enfim. E aí ela pegou a sala da nossa casa. Eu disse: mãe, eu quero trabalhar, porque eu gosto de trabalhar. Só que eu ainda estudava. Minha mãe não queria que eu tivesse em salões, né? Porque ia consumir muito meu tempo. Aí minha mãe disse bem assim: pronto, eu vou botar aqui um cantinho pra você e você se vira. Tá bom, assim eu fiz. Assim foi feito. Assim foi feito, na Kitube. Aí o que aconteceu? Eu cheguei, tinha uma bancadinha de mármore, me lembro muito bem. Uma cadeira, um lavatório. E uma prateleira de vidro é tipo expositor. Era de madeira com os vidrinhos. E aí eu fui na Cosmético Center, comprei uma quantidade de produtos e comecei. Aí minhas vizinhas adoravam escovar comigo. Porque eu cobrava baratinho e tinha um serviço top. Excelente. E pra mim, que não pagava nada, minha vida era só adolescente, queria, né? Enfim. E aí, nesse dia, chegou uma senhora na porta da minha casa. E meu salãozinho era assim, ó. Cheio. Não, eu trabalhava no São João mesmo, eu nunca me esqueço. Eu acabei meu trabalho 3 horas da manhã. Eu imagino. 3 horas da manhã. Eu não sei o que aquele povo tava procurando fazer 3 horas da manhã. Mas eu tava escovando o cabelo 3 horas da manhã. Você vê, às vezes as pessoas querem suas flores, mas não sabe o que você teve que passar. Os espinhos ninguém quer passar, né? Como diz a nossa querida Maria Bethânia. Antes de me julgar, calça os meus sapatinhos, né? Viva o que eu vivi. É isso aí. E aí, o que aconteceu? Chegou uma senhora, que eu só trabalhava de tardezinha pra noite, porque eu estudava, né? Estudava de manhã, de tarde eu tirava para estudar um pouco e de tardezinha que eu ia atender minhas clientes. E geralmente era quinta, sexta e sábado. Pronto. Na semana eu me dedicava mais aos meus estudos. Aos estudos. E aí eu botei E o que aconteceu comigo? Eu inventei de botar uma faixa na porta. Fazemos escova. Pronto. Aí foi que encheu. Aí eu peguei. Aí chegou uma senhorinha.
Aí, se você corta cabelo, eu nunca na minha vida tinha pegado numa tesoura. Nunca. Nunca, nunca. Mas já tinha visto, minha mãe corta muito. E minha mãe tem a escola de cabeleireiro lá no centro. E eu via todos os dias ela fazer aquilo. Cortando. Aí eu cheguei e disse, corto. Do nada, assim. Do nada. Nunca fiz curso, nunca peguei a tesoura, enfim. E aí ela chegou, aí disse, eu quero o corte assim. Você imagina o corte que ela queria. Todo em camadas, com degradê na frente, que não é um corte fácil. Não. E principalmente se for um cabelo liso, né? Não, era um cabelo mais ondulado, mas era um ondulado pro liso. Aí eu digo, faço sim, na maior seriedade do mundo. Na rua de trás tinha uma cabeleireira, que eu nunca tinha nem visto na minha vida, não conhecia, nunca dei nenhum bom dia. Aí eu cheguei e disse, mãe, tem uma mulher querendo cortar o cabelo, e agora ela disse, corte. Aí eu disse, eu não tenho tesoura. Ela, tem um salão aí pertinho, vai lá e peça ela. A coragem sempre foi Seu nome. o meu nome. Aí eu cheguei, fui na vizinha, a vizinha nunca me viu na vida, assim, do outro lado da rua. A gente morava nessa rua assim, era assim. Eu disse, moça, tudo bem? Ela, tudo bem. Eu tenho um salão aqui, um salãozinho de escova, mas eu preciso cortar o cabelo. E olha a conversa que eu contei pra mulher. E minha mãe saiu e ela levou as tesouras pra molar e acabou levando a minha. Você poderia me emprestar a sua. Porque eu não podia falar à mulher que eu não sabia cortar, que ela ia pegar. Minha mãe tinha ciúme com as tesouras dela. Porque se cegasse alguma coisa, né? Enfim. A mulher não tinha aquelas tesouras que minha mãe tinha, chiquíssimas. A mulher tinha aquela tesoura da Mundial. Sei. Parecendo de cortar roupa. Ela me deu. E assim eu fui. Eu e o meu talento e Deus. Aí eu cheguei lá, disse, ai, que eu fui aqui que eu emprestei minha tesoura pra uma moça. Só um instantinho. Oi. Tesoura da mulher. Foi pior. E aí, quando eu cheguei, lavei o cabelo da moça e eu disse, lavando o cabelo. E orando. Orando. Aí eu, Senhor, que nas minhas mãos seja sua, em nome de Jesus, Senhor. Que toda a inteligência da minha mãe entre em mim agora, toda a inteligência dela, todo o talento dela nas minhas mãos, enfim. E, em silêncio, lavei e tudo mais. Menina, eu cortei o cabelo da mulher. Parecia que eu já era uma profissional, olha. A mulher se apaixonou e virou minha cliente durante muitos anos. Só cortava o cabelo comigo. Daí, então, eu comecei a ter clientela de corte sem ter nunca feito um curso de corte de cabelo. Aí foi quando minha mãe me presenteou com uma tesoura boa. Inclusive, tinha colegas de trabalho dela que queriam cortar o cabelo comigo, que adora. Agora eu só cortava camada, porque era a minha especialidade. A especialidade, eu já ia comentar com você. E pior que, assim, a cliente em si, ela fica assim, tão, sabe, maravilhosa, aquela coisa toda que fala bem assim. Ai, meu Deus, só corto com ela. Foi o melhor corte que eu já fiz na minha vida. E a gente fica se imaginando, só que eu não. Eu sempre fui bem detalhista para as coisas. E a minha escova era perfeita, sensacional. Hoje em dia eu não sou muito boa na escova, não, porque de tanto escovar, eu peguei um alé no braço, no punho. Então, se eu escovar mais do que um cabelo, eu já sinto muita dor. Mas a minha escova era sensacional, super modelada. Então, aquele cabelo que já tava o corte ali de iniciante, mas com aquela bela escova. Você sabe que uma escova ali embeleza. É verdade. A mulher saiu de lá radiante. E na época, eu cobrei bem baratinho. Salvo engano, acho que eu cobrei foi R$30. R$30. O corte é o esse? Corte, não, só o corte. Só o corte. Porque eu sempre fui meio assim. Meu serviço valoriza. Valoriza meu serviço. Eu sempre tive essa coisa de valorizar meu serviço. Aí foi o corte e a escova, na época, R$10. Com a hidratação. Tu lembra de uma época que tinha escova, qualquer tamanho de cabelo, R$10? Ai, não. Foi bem nessa época. Aí, só que as pessoas cobravam R$10 só a escova. E no meu salãozinho, eu comprei a hidratação de chocolate de morango, que era o auge, tu lembra? Lembro. E, olha, gente, nós somos jovens, como eu já falei lá no início. E aí, eu fazia. Meu diferencial, qual era?
escova com hidratação R$10. Então todo mundo queria, porque se no porque outro lugar... tava hidratado, já tava lavado. Justamente. direitinho. E eu fazia a contagem da máscara certinho, tanto que até hoje, assim, depois que eu realmente virei uma empresária de fato, e de direito, como diz a história, eu sempre fui daquela da MLzinha. Daí, Sei. eu sempre vi... Hoje, isso é usado há muitos anos em salões grandes. Mas eu, com a minha leiguitude juvenil, eu sempre tive essa coisa de dosar. Porque eu fazia, essa máscara tem que me render X cabelos. Então, não é a quantidade, é o enluvamento. Então, eu ali, às vezes comprava um óleo que deixasse a hidratação melhor. Aí, já sentia... Enfim, acho que o dom vem com a pessoa. É o despertar também, né? Justamente. Não é aquela coisa de você ser uma cabeleireira e desperdiçar, jogar tudo pro ar, não. Ter Isso, aquele cuidado de dizer, não, vai dar nenhuma hidratação, vai dar 50 escovas. Isso que eu estou lhe contando, eu tinha 16 anos de idade. Eu não tinha ido para São Paulo ainda. Não tinha cursos, assim, extraordinários. Eu tinha o curso pelo Sebrae, tinha o curso da minha mãe, era professora de escova na escola da minha mãe. Mas eu não tinha, tipo, os cursos que eu tive depois, entendeu? Com os grandes profissionais que eu tive, inclusive globais e, enfim. Não tinha. Era só eu, Deus e meu talento. Como eu já tive manicures no meu salão, que nunca fizeram o curso. E tem uma unha impecável. Perfeita, impecável. Tem um dom também, O né? dom. Eu sempre digo que tem pessoas que têm dom e tem outras pessoas que têm a persistência. Se você persistir, você vai conseguir. Tem gente que só dá uma olhadazinha assim na área da beleza. Oi, já peguei, já começa a fazer, já desarna. E como foi a questão do seu desenvolvimento ainda nessa área? Porque você galgou algumas etapas. Então, Como foi aquela questão de dizer, não, só aquela escova de R$10 e aquele corte de 30, para mim ainda não tá bom. Tem que ter mais alguma coisa para fluir mais a questão financeira. Então, Rislaine, tudo na minha vida, ele é pautado em cima do que eu posso conquistar. Eu sou aquela pessoa que eu não sou acomodada. Então, eu acho que naquele lugar ali eu já consegui o máximo que eu poderia conseguir. Eu já quero outra coisa. Outra coisa. Meu marido fala isso pra mim direto. Você nunca tá satisfeita com o que tem. Eu digo, não estou mesmo. Então, eu sempre quero uma coisa diferente. Eu sempre quero mais. Eu sempre quero mais. Eu sempre quero estar na frente. Eu sempre quero estar na frente. E aí, eu sempre vi a minha mãe saindo, né, pra trabalhar, bem arrumada, aquela coisa toda. Eu já tinha terminado meu segundo grau. Eu terminei meu segundo grau. E eu disse... Que até então, só um momento pra não lhe cortar. Você tava ainda em casa. Em casa. Na plaquinha, Isso. naquela coisa bem convencional. Isso, Pronto. isso. Aí, quando eu fiz meus 17 anos, que eu só fiquei um ano nesse negócio. Um ano não, acho que foi uns 8 meses com esse negócio de plaquinha, porque pra mim não era suficiente. Eu disse, eu tô ganhando dinheiro aqui. É o que eu fico pensando, eu tô ganhando dinheiro aqui. Mas eu sou tão boa naquilo que eu faço. Se eu for pra um salão grande... Eu acho que eu vou ganhar o dobro. Então, eu vou para um salão. Aí eu disse, mãe, me indique lá no salão que você trabalha. Minha mãe sempre daquele jeito que eu lhe falei. Não faça a sua história. Minha mãe não me indicou para o salão que ela trabalhava. E aí eu fui com a cara e com a coragem no primeiro salão grande. Eu queria um salão de shopping. Eu queria trabalhar em um salão estilo de shopping, grande. Aí, meu primeiro salão que eu trabalhei foi um salão grande. Não foi dentro do shopping, mas foi nas regiões do shopping. Porque eu não queria trabalhar dentro do shopping, porque eu não queria ser escrava daquilo ali. E eu já tinha eu já conhecia muito a questão de shopping, porque eu tenho uma outra vivência. Minha história é longa, dava um livro. Não se resumiria em uma hora. Não se resumiria. Aí, enfim, vamos ser dinâmicos. Eu queria trabalhar em um salão grande. E aí eu fui, fiz o teste, passei. Eu nunca tive, eu acho que eu tive, assim, Deus e muita luz na minha vida. Eu nunca recebi um não num salão, nunca. Os 3 salões que eu trabalhei,
O único que eu pedi trabalho foi esse. Os outros dois eu fui chamada pelos donos. Porque nessa época já era a época que os donos iam atrás do profissional bom. Entendeu? Uma boa indicação, você trabalhando. Então, eu só pedi uma vez para trabalhar. O resto já foram me chamando. E aí eu fui para esse salão, trabalhei acho que 8 meses nesse salão. Não me recordo muito, mas foi o que eu mais trabalhei. E ganhei dinheiro lá. Ganhei dinheiro. E aí, depois disso, um outro dono de um salão maior, que era de uma rede de salão de shopping, que era o que eu queria, me chamou. Tayane, venha pra cá. Aí ele dobrou o que eu ganhava lá. Ele me fez uma luva na época. Ele disse bem assim pra mim, olha, eu vou lhe dar X durante 3 meses pra você vir pra cá. Eu ganhava Y lá. Todo mês, durante esses 3 meses, eu ia ganhar o dobro do que eu ganhava todo mês naquele outro salão. Aí eu fui. E eu tinha 18 anos. E eu comprei minha primeira moto à vista. Só pra você ver, trabalhando. Trabalhando. Eu sempre fui daquela que eu gosto da... Eu dizia, só que eu sou pé no chão. Eu tinha muita cliente. E eu tinha um colega de trabalho que disse bem assim, você é cabeleireira. Eu novinha, 18 anos. Você tem que ter um carro. Mulher, monte logo num carro. Dá pra você montar. Falava bem assim mesmo pra mim. Aí eu pensando comigo aqui, eu disse, tá, eu vou ter um carro que eu não posso encher o tanque? Não quero. Eu prefiro ter uma moto que eu encho o tanque e não dependa de ficar na escassez ou pagando a prestação. É verdade. Então é melhor você ter uma moto pagar à vista ou um carro de status que você vai pagar a prestação e ainda por cima não vai poder estar enchendo o tanque o tempo todo. Eu sou assim. E o dono do salão tinha me oferecido, se você quiser eu tiro um carro pra você, porque eu tinha 18 anos, eu não tinha ainda, que chama aquele histórico para cartão de crédito. Eu não tinha ainda score para isso. E aí eu juntei meu dinheirinho e comprei minha primeira moto à vista. Ave Maria, foi minha alegria. Comprei, trabalhei, conquistei, pronto. E aí começou. Aí veio uma outra dona de um salão. Lembra o salão que eu falei da minha mãe? Que ela não me indicou? Lembro. Que ela não me levou? Aí teve nessa época, eu já tinha vários cursos, já tinha ido para São Paulo várias vezes, já tinha todo um know-how profissional na cidade, nessa época. Tinha um currículo. Já tinha um currículo muito bem visto. Bem elaborado para poder estar. E você observe que tudo na minha vida é muito breve. Eu não conquistei tudo isso assim, nossa, quanto tempo. Não, eu gostava de sempre fazer curso. Então, tinha anos que eu fazia 2, 3 cursos em um ano só. Então, eu era assim, eu tinha um cartão de crédito alto, mesmo nova. Mas eu era daquela assim, pagava meu cartão todo, porque eu queria meu limite grande, porque eu tinha que viajar para poder ir para minhas coisas, para poder fazer as minhas coisas, enfim. E minha primeira viagem, inclusive, para São Paulo, foi com a minha mãe, pro Brasil. Fui com ela, a gente badalou, arrasou, fomos para um lugar, fomos para outro, enfim. Um jeitinho que ela gosta, que ela adora. E aí, essa dona desse salão que minha mãe trabalhou, eu fui fazer um curso de maquiagem. Eu só trabalhava com maquiagem. Aí, vamos criar um ponto nessa história. Não, minto. Minto não, me engano. Ainda no cabelo. Ela veio até mim. Eu já fazia curso e tudo mais. E aí ela pediu para conversar comigo. E minha mãe me disse que ela queria conversar comigo. E não foi minha mãe que me indicou. E nisso, daquele jeito que eu te falei, levando a minha vida sem precisar fazer o nome de minha mãe de trampolim. Eu nunca fiz. Sempre independente, né? Justo. E aí eu fui trabalhar junto com minha mãe. Pela primeira vez, no salão que ela trabalhava. Aí, assim, eu tô imaginando. Olha que coincidência você aqui. Não, minha mãe sabia. Não, ela sabia. Tô dizendo assim, as duas, né? Tipo... Não, ela sabia. Inclusive, foi através dela que veio o recado pra mim. Então, enfim. Fui, conversei com ela e fiquei. Era um salão de noivas, que tinha muito penteado, muita maquiagem. E foi aí que veio
o despertar para a maquiagem. Eu trabalhei pouquíssimo tempo nesse salão. Quando ela me chamou, eu trabalhei pouquíssimo tempo, eu não me recordo quanto tempo foi. Se foi 6 meses, eu não me lembro. E aí, então, as circunstâncias da vida, eu parei de trabalhar. Eu cheguei e disse bem assim. Não, aí comecei na questão de ficar lá e trabalhava com penteado. Já penteado, já penteado. maquiagem. Maquiagem e luzes. Então, assim, eu trabalhava com tudo, né? E aí, eu senti o desejo de estudar. Lembra que eu te falei que eu olho assim pra coisa, faço, eu acho que eu já cheguei aqui e agora eu preciso seguir os meus sonhos e anseios. Eu tô falando de uma coisa que aconteceu comigo há 16 anos atrás. E aí, foi minha primeira experiência com o direito. Aí, eu fui pra universidade. Eu tava já há 5 anos sem estudar. Fiz cursinho. Passei em 3 instituições. Na base dos primeiros lugares. E decidi entrar na instituição. E aí, a vida me trouxe algumas situações difíceis, né, de força maior. E aí eu precisei trancar a faculdade. E eu tive professores que, assim, ficaram muito comovidos por eu ter saído da instituição. Tayane, não saia, continue. Eu disse, eu não tenho condições. Nesse momento de continuar, psíquica, não tinha condições. E aí eu voltei novamente para a área da beleza. E aí foi quando eu comecei a empreender. Eu não queria mais voltar para salão, porque eu tinha saído do salão e tinha ouvido uma palavra bem dura da dona do salão quando eu saí. E como eu te falei anteriormente, eu sou aquela pessoa que você vai me dizer uma coisa hoje, eu vou lembrar. Você guardar a vida toda. Não, eu perdoo, mas eu não tenho amnésia. Eu lembro para todo sempre, amém. E aí, e aí eu cheguei, eu disse, eu não quero voltar para salão, não quero. E aí eu tive uma amiga minha que me conheceu criança. Tomou conta de mim, pequenininha, e ela era super bombada nas maquiagens a domicílio. E aí eu disse bem assim, eu gosto muito de aprender, sabe, Rislaine? E eu sou muito humilde para aprender. Eu gosto de estar perto de pessoas que saibam mais que eu, para que eu possa sugar daquela pessoa o conhecimento que eu preciso ter para galgar a minha vida. E também aquela pessoa que ela também pega um pouco do que você tá ali do seu jeito, enfim. Então eu sou aquela pessoa que gosto de ter pessoas que possam que somem, né? somar na minha vida. Quando eu falo somar, não é financeiramente falando. Não, é somando tudo, no conhecimento. No conhecimento, é na pessoa que a pessoa andar com pessoas que lhe façam crescer. Que faça crescer. Justamente. Porque andar com pessoas que lhe bota pra trás não funciona. E aí eu cheguei pra ela e disse bem assim. Eu disse, eu cheguei e disse bem assim. Ela era muito boa na maquiagem, eu era muito boa no penteado, mas eu não era tão boa na maquiagem. Eu comecei sendo muito boa no penteado, porque minha mãe sempre foi a rainha dos penteados. Você já observava de um corte que você nem sabia, aquele super corte. E eu já era muito boa no penteado, eu já era muito, muito boa. Aí ela chegou pra mim, aí eu perguntei a ela se tinha uma vaga pra mim na equipe dela, que ela tinha uma equipe de maquiadoras. E ela era uma pessoa, ela é uma pessoa maravilhosa, que eu guardo no meu coração, assim, num lugar muito especial. O que eu sou hoje, assim, pra ela, assim, eu agradeço muito o início que eu tive com essa pessoa. É porque dá aquele despertar, né, de algo que você também possa fazer. Aí ela chegou pra mim, aí fez. Ela me chamava de Tatá, porque ela me conhece de pequena. E quando eu era pequenininha, ela me chamava de Tatá. Ou Tatá ou Tatai, era assim. Aí ela, Tatá, você faz penteado, né?
Aí ela, você quer me ajudar? Então, que eu queria uma oportunidade com ela. Ela disse, então vamos fazer o seguinte. As minhas clientes, você vai comigo. Você fica no penteado e eu fico na maquiagem. E ela era uma pessoa, juro a Deus, ela não pegava nem de mim, nem de uma maquiadora. Ela só queria, tipo, atender bem a cliente. Ela não, tipo assim, porque eu lhe indiquei a cliente, eu quero uma comissão disso. Não existia isso. Se eu fazia cliente, aquele serviço era meu e o dela era dela. Porque assim, ela fazia, então não era uma pessoa gananciosa. Por isso que eu falo que eu agradeço muito por ela ter existido na minha vida. E aí eu comecei a pentear. Só que eu observei que a maquiagem produzia mais. Financeiramente. E que Aracaju era escasso de maquiadoras boas. A gente trabalhava muito. A gente tinha muito serviço. E aí eu peguei o gancho da coisa. Aí, por motivos, assim, acabou que a gente se distanciou. Às vezes, assim, a questão também de eu querer estar em um outro local, mas às vezes é também. Quando você trabalhar em equipe, a coisa às vezes não é como você. Mesmo que. Imagina, Isso. Mesmo que cada um esteja na sua casa, mas era uma equipe. E aí, por circunstâncias, eu decidi guiar a minha vida só. Assim, aprendi com ela como é que fazia a coisa e aprimorei pra mim. E como eu lhe falei, eu sempre fui daquelas que eu não conquisto freguês, eu conquisto clientes. Então, aqueles clientes que faziam comigo, indicava para outra, e tinha uma coisa que não existia em Aracaju, eu digo direto. Quem ganhou dinheiro como maquiador, ganhou na minha época. Hoje em dia é muito diferente. É porque hoje em dia a internet tá aí pra te ensinar o tutorial passo a passo. Antigamente você botava uma base, a base ficava oleosa. Ninguém sabia fazer nada. Não sabia selar a pele, não sabia fazer nada. Hoje em dia tá mais fácil, né? E eu fui fazer cursos de maquiagem, porque eu precisava ser boa naquilo. Eu já sou boa no penteado, agora eu vou ser boa na maquiagem. Eu não quero ser a maior, mas eu quero ser a melhor naquilo que eu faço. Fazer com excelência. E aí eu comecei, só que as clientes gostavam já da minha maquiagem, mesmo não sendo uau, que maquiagem maravilhosa. E sempre que eu retornava para elas, estava cada vez melhor minha maquiagem, estava cada vez melhor. E aí tinha a comodidade de não precisar sair de casa. E aí foi que eu comecei. E aí eu comecei, e aí comecei a ter muito cliente, eu comecei a trabalhar muito bem com a agenda. E aí fiz parceiros pra minha vida. Eu sempre fui muito inteligente, como eu lhe falei. E minha mãe me deu um toque, assim, ela já vinha falando comigo. E eu só deixando, não, agora não, tá bom. Minha mãe disse, você tem que ter contato com fotógrafo. Não quero nada, fotógrafo, ficava nesse negócio, quero nada. Aí um belo dia, uma cliente minha chegou e disse, Tayane, você vai me arrumar no estúdio do fotógrafo, porque eu vou fazer umas fotos. Você pode atender lá? Eu disse, posso. Nessa onda de eu ir atender ela no estúdio, o fotógrafo quis meu contato. Aí disse, eu amei sua maquiagem, você é muito boa. E assim, é muito difícil a gente, que na época não tinha, trabalhar com Photoshop, eles tinham que chamar terceirizados para fazer o Photoshop para tirar as imperfeições. E eu já tinha uma maquiagem muito boa. E a minha maquiagem economizava o serviço deles. De não precisar passar para o Photoshop, porque já era uma maquiagem muito bem produzida. Então, as lentes, com um simples reparo, assim, deles no próprio notebook, já ficava legal. Ficava boa. Então, já diminuía o custo deles. E o tempo para fotógrafo é dinheiro. Com certeza. E aí, ele começou a me indicar para as clientes dele de maquiagem fotográfica para estúdio. E existia um grupo de fotógrafos em Aracaju, que todos os fotógrafos de Aracaju estavam nesse grupo. E aí um deles perguntou se conhecia uma maquiadora. Aí quem ele indicou? Eu. Aí eu já tive outro fotógrafo. Aí esse outro indicou para outro. Esse outro indicou para outro. Já não tinha mais agenda. E aí eu fui a única maquiadora. Me colocaram logo no grupo. Porque me colocaram no tal do grupo que ficou mais fácil da comunicação.
E eu era aquela pessoa palpa toda a obra. Fotógrafo ama profissional, Ai, com palpa toda a certeza. obra. Mas quando eu falo palpa toda a obra, é de você fazer maquiagem 4 horas da manhã na casa do cliente, porque o fotógrafo queria, no nascer do sol, a foto, lá gestante. Aí você se embora. Aí eu não tinha tempo ruim, não. Me acordava 2, me arrumava, pegava meu táxi, que eu tinha medo de dirigir nessa hora no meio da rua. Pegava meu táxi. Aí eu me lembro como hoje. A primeira vez que eu fiz isso, eu só fiz isso 2 vezes, na verdade, para o mesmo fotógrafo. Eu toquei lá na campanha do edifício. O homem me olhou assim, 3 horas da manhã. A moça disse, você tem que estar aqui 3 horas. Porque ela perguntou quanto tempo eu demorava para fazer a produção do cabelo e da maquiagem dela. Eu disse, a sua escova tem que estar pronta, porque eu não posso fazer zoada essa hora. Mas para fazer a maquiagem, eu penteado 1h30, na época. Aí ela disse, pronto, você tem que estar aqui 3 horas. Porque a gente tem que sair daqui 4, porque a gente tem que chegar lá 20 para as 4, que é a hora que o sol tá nascendo. Ele quer essa luz, é o nascer. Aí eu cheguei para ele e fiz bem assim. Depois que tudo acabou, né, no mesmo dia que eu já tinha uma certa idade, eu disse, meu amigo, qual é a diferença do pôr e do nascer? A luz é a mesma. Pelo amor de Deus, você me poupe nesse negócio de me sair de casa uma hora dessa. Ele, não, Tayane, a luz é totalmente diferente. No nascer do sol é uma luz e no pôr do sol é outra luz. Eu não sabia disso. Eu fiquei sabendo, tá vendo? Minha vida é vivendo e aprendendo. Aí, ele deve saber, ó, que tá ali na câmera, ele deve saber. Aí, enfim, foi assim que eu comecei a deslanchar de verdade na parte da maquiagem. E aí, olha, eu tenho uma frase que eu carrego comigo. Ninguém rema sozinho. Você sozinho, você vai chegar do outro lado da maré. Mas você acompanhado, você vai chegar mais rápido. Isso é verdade. Então, quem acha que vai ter uma vida, que vai fazer tudo sozinha, você não vai conseguir. E assim, na maneira que eu estava lhe falando anteriormente, né, que ninguém rema sozinho, vieram as cerimonialistas. Que para mim foi assim, a virada de chave também na parte das noivas. E foi onde tudo começou para mim, né? Como eu falei logo no começo, tudo na vida é maturidade. Eu precisava passar por toda essa história para chegar nessa fase com maturidade. E vou lhe falar uma coisa, o público de noivas é um público extremamente exigente. Na verdade, é o público mais exigente da área da beleza, porque você está lidando com sonhos. É sonhos, realizações, fotos que você vai mostrar para todo mundo. O resto da sua vida. Para os seus netos, bisnetos, tataranetos. Então, enfim, lidar com o sonho é muito complexo. Então, você não pode ser qualquer maquiador. Você não pode ser qualquer penteadista. Você tem que entregar o melhor, porque você está ali dando e realizando um sonho. Já aconteceu de algo te marcar muito em algum casamento? Todos me marcam. Cada um é diferente. Todos. Né? Eu nunca me casei no religioso, né? Aí, enfim, sou casada no civil, né? Pela lei dos homens. Fica aí, deixa pro meu marido, viu, querido? Exato. Mas a gente já tem nossos planinhos aí, felizes e prósperos. Que eu sou aquela pessoa que eu não conto nada. É tudo planejado, né? Eu não conto nada da minha vida a ninguém até que aquilo aconteça. Verdade. Olhe, vou deixar aqui uma dica para vocês. Vida próspera e abundante, como eu falo no meu bordão. Feliz, próspero e abundante. Nunca conte seus projetos para ninguém. Verdade. Só não precisa você contar. Quando acontecer, as pessoas vão ver. Quando a gente conta algo, as coisas não acontecem. Tudo na minha vida. Os meus antigos colaboradores diziam, Dona Tayane, não conta nada. A gente só sabe quando já aconteceu e muito. Eu digo, essa é a chave da prosperidade. Porque a nossa língua é igual ao leme do navio. Ela pode lhe prosperar, mas ela pode também lhe derrubar, lhe destruir. O leme do navio é o pedaço menor que existe no navio, mas se ele quebrar, o navio afunda. Então, o que a gente faz com a nossa língua, a gente tem que ter muito cuidado, porque quem está ouvindo, às vezes, não quer lhe aplaudir.
A gente tem que ter muito cuidado com quem escuta os nossos planos. Quem tem que ouvir seus planos é aquele lá de cima, que nunca lhe julga. Com Às vezes a certeza. sua família não pode ouvir seus planos. É você e Deus e mais ninguém, como dizia Regis Danese. Mas voltando para cá. Cerimonialistas. Cerimonialistas. Elas foram quem guinaram a minha vida com as noivas. Eu era conhecida como a maquiadora das ricas. Porque eu sempre soube fazer o meu marketing muito bem. Então, assim, como eu lhe falei logo no começo, a gente conversando aqui, as coisas têm que trabalhar para mim. E aí eu tinha um carro, e aí eu decidi comprar um outro carro, para que esse carro me servisse também, em questão de pacotes, em questão de eu poder ter mais colaboradoras. Lembra que eu falei que eu tinha 4 auxiliares? E Isso. não era brincadeira, não era brincadeira. A gente saía de casa, era tipo 7 da manhã, voltava para casa 8 da noite, tomava banho, trocava de roupa, ia fazer acompanhamento de noiva, só voltava 1h30 da manhã. Isso no batido, da quinta, Era uma sexta e jornada, sábado. né? Era. E às vezes até o domingo, porque tem casamentos no domingo também. Isso. E na semana eu tinha eventualmente os ensaios, né? Mas o maquiador só trabalha final de semana. Negativo. O maquiador trabalha todos os dias que tem trabalho. E se você for um bom maquiador, você tem trabalho todos os dias, desde que você se proponha aquilo, né? Enfim, foi assim a minha vida como maquiadora, construir tudo que eu construí na maquiagem. Aí eu falo, foi só na maquiagem? Não, foi com a minha história. O que eu sou vem lá de trás, da menina de 14 anos, né? Então, como eu falei no início, se quiser ter minhas flores, comece a calçar os meus sapatos e viver aquilo que eu vivi. As pessoas só lhe veem agora, lhe veem na flor. E na época que os espinhos cortavam seus dedos, alguém estava lá? Não tinha ninguém lá. verdade. Só tinha você e quem? E Deus. E mais ninguém. Mais É por ninguém. isso que é só a ele que você tem que contar seus planos e projetos. Isso. É uma lição de vida, né? A gente. A conversa flui, mas é aquela coisa. É você ter uma lição de vida, aprendizagem, tudo. E nunca deixar dessa essência estar em você. Nunca deixar nada lhe ofuscar. A verdade é essa. Eu quero saber a importância sua de se reinventar durante esse período todo. O que mais florescia em você, tá sempre se reinventando. Como eu falei anteriormente, a questão de não ser estagnada. Eu nunca consigo ficar parada quando eu vejo que já conquistei aquilo, eu quero outra coisa, porque eu acredito, eu tenho isso dentro de mim. Eu acredito num Deus provedor e acredito no meu pai, que é o dono do ouro e da prata. Então, se ele é o dono do ouro e da prata, eu tenho riquezas inestimáveis que está lá no secreto dele. Então, eu tenho que buscar. Não fique sentada esperando descer do céu. Você verdade. vai em busca da sua fortuna celestial. Ela está aí te esperando em algum lugar. Como você define o sucesso? Essa palavra ela é bem profunda, viu? Para mim, sucesso ela não está vinculado a somente vida financeira. Sucesso ela está vinculada à realização. Quando você se realiza, independente do status financeiro que você tenha, você é sucesso naquilo que você faz. As pessoas, às vezes, juntam o sucesso com realização financeira. Faz parte, realização financeira faz parte. Mas você se realizar com você mesmo é o grande sucesso da sua vida. Hoje, você se sente já totalmente realizada? Não, né? Porque eu não estou formada ainda, porque eu não construí aquilo que eu planejei aos 6 anos de idade. E como foi aos 6 anos de idade você dizer a cliente da tua mãe foi? Não vou ser isso não quero ser. Aí acho que quando ela imaginar você no salão, né? Dizia bem assim, gente, ela disse que não queria a área da beleza, e agora?
Não. E agora quando você parou tudo e disse, não, vou parar tudo, né? Porque isso é ter muito posicionamento. Aí você, não, vou parar tudo e vou me dedicar à minha carreira jurídica. Justamente. Eu sempre tive um sentimento muito justiceiro dentro de mim. Isso desde criança. Então, eu ligava ao jornal, eu via as atrocidades que aconteciam naquela época, que não eram poucas. Minha mãe ligava e eu dizia no dia que eu não tinha noção, né, do que é poder legislativo, poder judiciário, poder executivo, eu não tinha. Só sabia que eu queria fazer justiça de alguma maneira. E eu dizia, no dia que eu for juíza, eu vou colocar uma pena no Brasil perpétua. Vou colocar a cadeira elétrica que eu via para poder fazer isso com todo mundo que mata criança, que estupra criança, que mata a mulher. Então, sempre tive isso muito fincado no meu coração. Muito aflorado dentro do teu coração. Tanto que é a área que eu mais me identifico, é a área que eu gosto, que eu tenho paixão. É a área que eu quero trabalhar, é com o grupo vulnerável, idoso, crianças, adolescentes, gestantes, mulheres. É a área que eu sinto que eu preciso fazer algo por eles, ser uma voz, sabe? E eu não sabia que quem fazia as leis era o legislador. No caso, os deputados. Para mim, o juiz era o tipo assim, o top, que podia fazer tudo. É isso aí que eu vou ser. Só que, na verdade, o que é que acontece? Quando eu cheguei no salão que eu disse isso, eu me recordo muito bem do que a cliente disse. Eu tinha 6 anos de idade, mas eu me lembro até hoje a frase dela. Ela disse bem assim pra mim, só se for juíza de futebol. Nossa, é assim, tem coisas que... Porque, infelizmente, a área da beleza, minha mãe sempre teve muitas clientes de vida social muito estável. As famosas madames, muito ricas. Então, essas pessoas muito ricas, elas não conseguem olhar para você como uma filha de cabeleireira e amanhã ser uma juíza de direito, ser uma médica. Infelizmente, existe esse preconceito social. Acha que quem é cabeleireiro vai morrer cabeleireiro. Quem é manicure vai morrer manicure. Quem é faxineiro vai morrer faxineiro. Quem é empacotador de mercadinho vai morrer empacotador de mercadinho. E não vai. E não é bem assim, é como você também falou, é tudo aquilo que você tem dentro de você, e você busca, você procura, e aí flui. E minha mãe, teve o podcast dela, né? Minha mãe também começou do nada. E minha mãe ganhou muito, muito dinheiro aqui em Aracaju. E eu fui uma filha, graças a Deus, planejada. Sou muito grata à minha mãe por isso, viu, mãe? Obrigada por eu ter sido uma filha planejada. Porque minha mãe passou na minha cara até hoje que eu tive a vida que meu irmão não tem. Mas eu agradeço a Deus todos os dias ter sido uma filha planejada. Porque eu tive realmente uma vida de princesa com minha mãe. E minha mãe me deu essa vida em salão de beleza. Conquistou tudo através da beleza. E eu também sou muito grata à área da beleza. O que conquistei também foi na área da beleza. Eu não estou aqui falando que mudei de área, desmerecendo aquilo que eu construí. Porque aquilo que você construiu na área da beleza, você agora está construindo um sonho que você tinha desde a infância. Justamente. Que era aquilo que, digamos que naquela época, mediante algumas situações, você não podia. Não seria possível. E hoje, devido à área da beleza ter te dado seus frutos, você está colhendo agora. Justamente. É isso que eu falo. Então, assim, para mim, o que eu fiz, na verdade, é o que todo mundo fala de mim. Você é muito corajosa. Foi um ato de coragem. Mas o mundo não está para os covardes. É verdade. E antes de eu vender o salão, já tinha sido feito todo um trabalho psicológico com meu esposo, com a minha terapeuta, que eu faço terapia, viu, gente? Porque nesse mundo nasceu aqui, tem que fazer terapia. Indico a todas, façam terapia. Terapia é vida. É vida, é verdade. Eu faço terapia porque não tem como viver a vida sem terapia. Para manter o réu primário em dia, tem que estar com a terapia em dia também. Tem que estar. Aí no salão que a gente escuta cada coisa. Tem que estar com a terapia em dia.
E aí eu fazendo essa terapia com a minha terapeuta e com meu esposo, né? Enfim, tentando, né? Mostrar que realmente eu precisava ir para esse outro lado, que é o lado que realmente sempre me puxou, sempre me trouxe. E a gente acaba que olha a nossa zona de conforto e fica, né, ainda naquela incógnita, assim, não, sim, Aquela não. dúvida, né? Mas eu sempre, nos 3 últimos meses antes de eu vender o salão, eu sempre me dei essa palavra. Todos os dias, era impressionante. Eu tenho um livrinho de salmos, de versículos da Bíblia, aqueles. Tá velhinho, mas ele tá lá na minha casa. Eu amo, próspero e abundante. E durante 3 meses, só vinha essa frase: seja forte e corajosa. Não foi eu que te ordenei, seja forte e corajosa. Seja forte e corajosa. Então, eu sou forte e corajosa para as coisas que eu faço na minha vida. E ele tá ali mostrando que faltam 5 minutos só adiante da nossa vida. Pai, eu vou fazer 2 perguntas pra gente finalizar. Quais são os passos futuros que você pensa, né? Seus planos. Se você também planeja colocar em prática, mas na frente agora não, a parte do jurídico com a área da beleza, se você pensa agregar os 2. E vou deixar as considerações finais para você também. 2 perguntinhas bem básicas. Então vamos lá. Os meus planos para o futuro realmente emergir na área jurídica, definitivamente, né? Esses são os meus planos e acredito que os planos do meu Pai Celestial, porque eu sempre falo que Deus, ele é Pai. E nenhum pai, ele vai mostrar a um filho algo que ele não possa dar. É verdade. Então, se ele me mostrou, é porque eu posso conquistar. E sim, pretendo sim. Inclusive, já tenho planos para médio prazo para isso. As clientes já tá naquela vibração. Volta. Já tenho planos, não de voltar para a área da beleza em si, mas de agregar, poder, né? Agregar isso na vida, principalmente dos empresários da área da beleza. Poder ser canal de bênção na vida deles. É isso que também está nos meus planos. Dê uma mensagem para empreendedoras agora que estão começando. Qual é o ato de coragem, aquela palavrinha, aquela virada de chave que elas precisam escutar? Olha, eu vou falar olhando para a câmera porque deve ter algum empreendedor aí me ouvindo. Veja só, a palavra que eu digo para vocês é que vocês sejam persistentes e insistentes. Ser persistente e insistente é a chave para o sucesso na área da beleza, tá? E tenham coragem também, porque tem que ter coragem para estar nesse lugar, né? Tá ali tentando todo dia matar um leão por dia. E as minhas considerações finais aí para você. Obrigada por ter me chamado para você podcast. Amei. Amei nossas risadas. Nós conhecemos hoje, viu? O nosso cameraman ali do outro lado, Joás, maravilhoso, super simpático, prestativo. E agradecer em especial a minha mãe, que eu amo de paixão, ela sabe. Maravilhosa. Ela é. E assim, gente, ela é uma profissional nata. Eu saí da área da beleza, mas ela continua. E continua sendo essa profissional sem palavras. Aracaju é muito, assim, grato à minha mãe, que minha mãe não é daqui, minha mãe é do Rio. Mas ela tem Aracaju como a cidade do coração dela. E ela entrega todos os dias o melhor para os clientes dela e para a família dela. E eu amo muito ela e desejo muito, muito sucesso para ela, hoje e sempre. Eu digo só que ela é sempre estrela, porque quando ela chega, ela transmite aquela coisa, alegria. Luz. Ela é aquela luz. coisa assim que, tipo, vai em frente. E você falou algo que realmente é verdade. Na nossa área de empreender, é aquela área de persistir. Eu digo que se a gente tem que ter o dom, mas porém a gente tem que persistir. Eu quero te agradecer também. Muito obrigada. Obrigada. Amei a sua história de luta mesmo, de coragem, de força e de dizer bem assim.
Quem começa do baixo, ele pode dar aquela virada de chave, ele pode estar lá em cima, basta você querer. É isso. Tá? Então é sobre isso. Então é isso, gente. Muito obrigado. Mais um episódio Mulher de Negócio.